A gente vai agora para a entrevista do dia. Estou apenas mudando a posição aqui do meu celular para mudar a câmera da live, né? E já mostrar a entrevistada de hoje, que está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba. Você já está vendo o Jonathan Alves fazendo os ajustes aqui do microfone para ficar na altura desejada. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba hoje é a educadora financeira Mariana Lapenta, que está aqui pela segunda vez, né, Mari? Já esteve com a gente uma outra ocasião e vai estar outras, porque educação financeira é algo interessante para todo mundo. Quem acha que não é, preste atenção na entrevista, porque vai passar a concordar com a gente, não é? Porque o estudo de finanças é importante. Conta pra gente, Mari, para começar, por que é importante a gente ter noção de finanças e estudar isso, ao menos do ponto de vista pessoal. Bom, primeiramente, eu quero falar que eu estou muito feliz em estar aqui novamente e espero vir muitas outras vezes. Sim. Agradeço você, Marcelo, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço aos ouvintes que estão aqui, disponibilizar esse tempo para me ouvir um pouco, e eu espero passar bastante informações para que vocês possam mudar um pouco o pensamento e a visão sobre a vida financeira. Bom, por que finanças é tão importante? Finanças é importante porque a partir do momento que você entende o que é finanças, você começa a estudar finanças, você começa a compreender o que é a educação financeira, a importância que a educação financeira tem na sua vida. Por quê? A partir do momento que você está educado financeiramente, você começa a perceber que planejamento e organização é muito importante para você começar a ter escolhas assertivas, escolhas conscientes, e você começa a ter escolhas inteligentes, tá? Do ponto de vista assim, quando você vai comprar algo, quando você vai fazer algo, você começar a se planejar para poder ter o dinheiro e não se endividar. E aí entra a parte que que eu acho incrível, para mim é uma das partes mais incríveis da educação financeira, a pessoa ter o hábito de guardar dinheiro e ela começa a fazer as reservas. Então, começa a fazer reserva financeira, reservas de emergência, e a maneira que a pessoa quiser chamar, ela pode chamar, mas precisa fazer a reserva. Isso é muito importante. Penso que é muito legal o que você está falando, porque de forma geral, Mari, a gente conversando com pessoas da nossa família, amigos, e o brasileiro de forma geral não tem esse hábito, né, de pensar nas finanças, portanto, nem de fazer planejamento, nem de fazer reserva, nem de fazer economia. E muitas vezes até os consultores de investimentos, quando vêm aqui dar entrevistas pra gente, eles falam de tantas opções e a gente só lembra basicamente de poupança, né? É poupança que é o mais conservador, é o mais tradicional, aquela coisa toda. E quando, na verdade, o que eu percebo com todo esse público é que todo mundo é perdido, né? Ninguém sabe nada, é assim, coube no meu bolso, eu compro, se eu consigo pagar, tá tudo certo, mas não é apenas, não dá para ser tão reducionista assim, não é? Sim, porque como que funciona? A partir do momento que você decide que você vai fazer uma compra, você tem que entender se você vai ter dinheiro para pagar aquilo, se aquilo não vai fazer com que você se endivide, e depois na hora que você se endividar, você não tem muitas opções, porque o que você pensa? Vou correndo no banco pegar um empréstimo, aí você chega lá, o banco vai te encher, colocar as taxas mais altas, vai te colocar seguro prestamista, vai te colocar tarifa de contratação de empréstimo, vai acabar com você. E ao invés de você sair de lá com a solução, você sai com mais 5 dívidas. Meu Deus. Então, isso é muito importante, e uma coisa que eu friso muito, e sempre falo para os meus clientes, o problema não está no quanto você ganha, mas é como você gasta. Sim. Então, às vezes a pessoa, o que eu mais escuto lá no escritório, Mariana, eu ganho bem, eu tenho dinheiro, só que não me sobra nada. Nada, né? Porque empata, o que eu ganho, eu gasto. Não é assim. Por quê? Porque se você tem uma emergência, um imprevisto, alguma coisa que você precisa disponibilizar um valor um pouco mais alto ou não, até mesmo coisas pequenas, você não tem de onde tirar. E aí você fica refém do quê? De bancos, de pessoas que abusam das que estão precisando, e aí você não tem saída. E nós não aprendemos a pensar sobre o financeiro. Então, quando você fala sobre financeiro, o que você pensa? É uma planilha interminável que você vai ter que preencher? Não. Educação financeira é totalmente comportamental. É mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Então, por exemplo, se você
tá pensando, nossa, mas por que aprender desde pequeno a educação financeira? Porque é muito mais fácil você alinhar os hábitos e comportamentos no dia a dia e isso tornar uma coisa normal e comum para as crianças, para o adulto, adolescente, enfim. A mente humana trabalha com inércia, né? Eu com 50 anos, tendo que mudar de hábito agora, até posso conseguir, mas é bem mais difícil. Mais difícil. Uma criança aprendendo desde cedo, ela cresce com esta consciência. Com certeza. E dá para educar crianças desde muito pequenas? Dá. As crianças, eu sempre falo, é tudo muito lúdico, porque elas precisam, é mais a parte de administrar o dinheiro e a parte de, assim, por exemplo, nas compras, impulso. Hoje elas são bombardeadas pela internet, elas são o tempo inteiro vindo, elas só sabem falar de marca. Olha, porque a bolsa Dior, a bolsa não sei o que, a marca de maquiagem. E aí, muitas vezes, elas acabam comprando coisas pela marca e não pelo que o produto realmente é. E muitas vezes tem produtos bons que não tem marca e muito mais barato. Então, isso são escolhas inteligentes, isso é ter consciência. Da mesma maneira que eles têm consciência na escola, que eles falam, olha, não pode gastar água, vamos fazer a seleta do lixo, seletiva, tudo certinho, a coleta seletiva do lixo, tudo certinho, por que não a educação financeira? Por que não financeiramente você pensar em fazer escolhas conscientes? Você sabe que eu ministro um curso chamado Storytelling, para ensinar profissionais e empresas a contar de forma cativante a sua história. A história da marca, a história do produto, a história do serviço, para no final das contas ajudá-los a vender mais. Sim. É isso, não é? E um dos vídeos que eu utilizo como exemplo é de uma dupla que se apresentou naquele programa Shark Tank Brasil e eles tentaram, na verdade, conseguiram convencer os jurados a patrocinar, a comprar parte do empreendimento deles. O que era o empreendimento? Uma plataforma digital de mesada, eles chamavam de, como é que é? Uma plataforma de mesada compensatória, não sei, mas o que era? Sim. Era uma plataforma chamada, salvo engano, Tindim, que você ensina a criança educação financeira por meio digital. Tá? Eu não, no final das contas, eu sei que eles conseguiram, mas não sei em que pé que está hoje esse aplicativo. Mas é assim, se a criança cumprir as etapas e mostrar que ganhou conhecimento, a mesada dela cresce se ela fizer as ações financeiras corretas. Propostas ali. Exatamente. Entendi. Eu achei sensacional. Fantástico. Eu busquei esse exemplo para mostrar como contar bem a história, porque eles dois, os sócios, contam muito bem a história da plataforma, como que eles chegaram até ela e o que ela se propõe a fazer. Mas a plataforma em si é sensacional, porque aproveita algo que as crianças têm na mão, né? O celular, os games, o dia todo. Hoje não tem como, a tecnologia não dá para voltar atrás mais. Exatamente. Então a gente tem que usar a favor. Só que, assim como a inteligência artificial, depende de a validação do ser humano. É o pai por trás, né? Todo mundo ali verificando e validando as ações. Então não adianta você achar que vou baixar o aplicativo, vai dar tudo certo. Não vai. Você tem que ter precisa, acompanhamento. No caso de criança, educar, e no caso de um adulto, se reeducar. Isso. Não é? E uma coisa que é muito interessante, normalmente as pessoas se endividam na juventude. Então, por isso que jovens precisam ter o domínio da educação financeira, ter o domínio do dinheiro, saber administrar o dinheiro. Porque o superendividamento precoce está aí. Superendividamento precoce. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu pego muitos adolescentes que eles não sabem o que é empréstimo. Aliás, eles falam para mim, não é, eu não posso juntar com o meu salário, não. Então eles não sabem realmente. Então isso assusta, porque eles estão indo para o mercado de trabalho assim. Então é o que eu pego muito no pé. Claro, eu tenho bastante cliente que a maioria dos meus clientes são pessoas adultas e que vão atrás, mas eu estou vendo uma preocupação muito grande, as mães indo atrás. Vamos supor, as crianças passaram na faculdade, a mãe dá uma mesada porque passaram fora da cidade, e aí eles não sabem administrar esse dinheiro. O que elas fizeram? Eu faço online, né, porque eles não estão aqui. E aí a gente faz uma conversa, um bate-papo, porque uma coisa é a mãe falar, olha, você não pode gastar com isso, você tem que fazer isso.
Outra coisa é chegar uma pessoa totalmente isenta de qualquer julgamento e falar, olha, vamos falar sobre os seus sonhos, vamos falar sobre as conquistas que você está tendo agora, para não subir para a cabeça também, porque muitas vezes, às vezes a criança nunca pegou dinheiro nenhum. Aí ela passa na faculdade, a mãe fala assim, ó, vou te dar R$3.000 por mês. Olha. Ela nem faz, não sabe nem o que faz com o dinheiro. Então aí você traz uma consciência, você começa a trabalhar sonhos, eu trabalho sonhos, eu começo a trabalhar objetivos, metas, prioridades. O que é prioridade para você? Nessa idade, os jovens, eles gostam do quê? Celular, eles querem um notebook, eles querem umas coisas assim. E aí a gente tenta dentro do que eles querem, porque é uma fase bonita, é uma fase que precisa também de um pouco mais de atenção. Sim. Mas aí se eles souberem direcionar o dinheiro para prioridade deles, vai ser fantástico, vai ser sensacional. Assim, você compra aquilo que você realmente precisa e isso te satisfaz. Entendi. Entendeu? Você não faz compras erradas. Deixa eu só posicionar a audiência, porque é o seguinte, a Mari está falando isso porque Mariana Lapenta, educadora financeira, ela tem uma empresa que presta esse tipo de serviço de educação financeira. E aí, de forma individual ou de forma familiar, para adulto, para criança, para jovem, para a terceira idade. Então, as pessoas procuram a Mariane para que ela coloque o trem nos eixos e indique o caminho. Olha, é assim, claro, depende da disciplina da pessoa, de ela querer fazer, não é? Exato. Ela tem também que abrir o coração para você e falar quais são os problemas que ela enfrenta hoje em relação às finanças pessoais. E aí, Mariana vai, mostrando qual o caminho. Se vai dar certo ou não, depende de você colocar em prática o que ela está dizendo ou não. E no caso dos mais velhos, é difícil. Tem gente de terceira idade, por exemplo, aposentado hoje. O cara é um servidor público, tem uma boa renda, e aí aposentou, quero viajar, quero consumir, quero gastar. Se enrola também? Rola. E eu vou te falar uma coisa, que é um problemão. Porque os aposentados estão cheios de empréstimos. Olha aí. Porque eles são o dia inteiro bombardeado ligações por consignados. O dia inteiro. Eles têm consignados por todos os cantos. Meu Deus. E aí eu verifico. O que eu faço muito também? Eu peço para eles procurarem, a gente dá uma olhada no Bacen, quais são as taxas do mercado que eles estão... Porque assim, tem banco que tem taxas mais baixas. Então, às vezes, eles fazem a migração do empréstimo para outro banco para poder diminuir a taxa de juros. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, quando você tem empréstimo, não teve jeito, precisei pegar, não precisa se chicotear, se matar, né? Porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu não vejo saída. Calma. O que você tem que fazer? Faça uma reserva de quitação. Aí, quando você faz uma reserva de quitação, você começa a quitar o empréstimo de trás para frente, você abate os juros do período. Então, algo que era um problemão, você consegue diminuir aquele problema, você diminui aqueles juros. E aí você vai conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Mas todo banco ele é obrigado a aceitar essa quitação de trás para frente? Não são todos os bancos, mas normalmente o consignado você consegue. Normalmente você não consegue em bancos particulares, né? Agora, normalmente Banco do Brasil, Caixa Federal, é mais fácil. Aí consegue. Eles conseguem, aí você faz... Ou se você também não conseguir de trás para frente, mesmo que seja sequencial, não tem problema, também tem um abatimento bom. Mas claro que a última parcela é muito melhor, né? Ô Mari, Jonathan Alves quer fazer pergunta? Vamos lá. Na verdade, eu só perguntar assim, como que a gente muda essa mentalidade de não gastar dinheiro? Porque eu imagino que para ter esse domínio aí da educação financeira, a gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas. Sim. Como a gente dominar essa questão do não para os gastos, não para despesas além do nosso orçamento? Eu vou emendar então com uma pergunta que eu já iria fazer, e tem gente aqui perguntando, é fácil fazer ou é difícil fazer o planejamento financeiro, Mari? Não é difícil fazer o planejamento financeiro, tá? Só que assim, muitas vezes o que acontece? É normal, o ser humano procrastina. Vixe, ele fala assim, não quero começar a fazer isso, porque não é gostoso. Num primeiro momento, não é uma coisa que você olha e fala, ai, que delícia, vou sentar e organizar as minhas contas. Não. Boa. Por isso que eu ajudo, tem muitas pessoas que me procuram para que eu consiga colocá-las num caminho. Porque às vezes você não acha o caminho. Você começa porque não é apenas, vou preencher uma planilha. Não é isso. Não adianta você preencher a planilha, você não ter um planejamento, você não organizar essa planilha, você não montar uma estratégia para essa planilha. Porque senão de nada adianta você ir lá e só anotar. Você tem que olhar
toda semana a planilha, verificar como que estão os seus gastos da semana. Eu coloco para minhas clientes limite de, por exemplo, supermercado. Então, você não está conseguindo economizar no mercado? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te estipular semanalmente um valor. Quanto você pode gastar. Aí, vamos supor, eu coloco lá e dá certinho. Por quê? A gente começa a colocar como se fosse um limite na sua cabeça, Sim, automaticamente, sim. E parece que você não passa daquele limite. Porque o que acontece? Quando você não tem uma estratégia, quando você não tem um direcionamento, qualquer lugar serve. Exatamente. Então, é a história do planejamento que, para onde eu vou? Depende para onde você quer chegar. Eu não Você sei, nem então sabe. pode pegar qualquer caminho. Exatamente. Não é? Então, quando você sabe aonde você quer chegar, e já respondendo a pergunta dele, porque o que ele falou para mim, como que a gente faz para mudar esse hábito? Isso é uma coisa que eu trabalho muito o quê? Comportamento e hábito. Isso não tem jeito. Por quê? Crenças, traumas, o que você traz Tudo da sua influencia. família, Sim, tudo sim, influencia. sim, Então, sim. quando eu faço todas as minhas sessões, a gente trabalha tudo isso. Eu trago a consciência da pessoa no que ela gasta. Eu pergunto, você precisa disso? Até que ponto você está vivendo dentro do teu padrão de vida e isso está sendo bom para você? Você está dentro dele? Não, não tô. Então vamos rever o seu padrão de vida? Então a pessoa tem que falar, não estou, ela tem que aceitar. É uma terapia. É uma terapia. Né? Tem que e ser, aí né? depois que eu passo dessas sequências de sessões para a pessoa entender que realmente ela precisa de ajuda, porque às vezes ela vai, mas ela fala, não... A Mariana tá louca, onde que eu preciso de ajuda? O que eu ganho eu gasto, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque você tá pensando na sua aposentadoria? Esse corpo que trabalha hoje, ele vai aguentar até mais quanto tempo nesse ritmo? Às vezes você fala assim, eu não sei até quando. Então vamos fazer um provisionamento do que vai ser daqui pra frente? Não é deixar de gastar, Marcelo, é gastar consciente. Sim. É gastar sabendo em que você vai gastar. Não é falar assim, nossa, mas eu vou chegar lá, ela vai falar assim pra mim, não vai gastar mais em nada. Pode perguntar para todas as minhas clientes, elas acabam gastando mais porque elas direcionam o que realmente faz sentido. Com certeza. Você sabe que educação é repetição também. E meu filho, por exemplo, meu filho que gosta de game, que gosta de uma série de apps aí, ele fica com aquele sonho absolutamente normal de um pré-adolescente. Poxa, eu quero ter um carro importado, eu quero ter um Porsche, eu quero ter um Camaro, eu quero ter uma Bugatti, uma Ferrari. E aí eu sempre falo para ele, filho, não dá. Por que não dá? Porque você tem o dinheiro para comprar e depois você tem o dinheiro para manter, você tem o dinheiro para pagar o IPVA, para trocar, para fazer a manutenção, até mesmo para combustível daqueles que ainda são a combustão, porque tem muito carro híbrido Sim. e elétrico. E aí ele não compreendia no começo. Eu falava, filho, só os pneus desse carro é quase o carrinho que eu tenho hoje. Então você tem que ter todo mês muito dinheiro para manutenção, todo ano muita manutenção, só o seguro desse carro. Eu ia falar isso. E aí ele ficou, Mas você sabe gasta o que todo o acontece? seu dinheiro para comprar o carro e depois não consegue manter. Mas o que você... nessa idade, quando é pequeno, é criança... tenta deixar o sonho fluir. Não, sim. É que né? hoje ele já está com 14 e não é propriamente aí uma já criança, entende. né? Porque eles têm vontade, às vezes a minha filha também fala. Eu falo, que bom. Vamos buscar, que bom. Exatamente. Você sabe que para chegar você tem que trilhar todo um caminho para que você tenha sucesso e ganhe muito dinheiro. Torço para que isso aconteça. É a mesma E forma. depois, na hora que realmente você pode falar, eles já trazem a consciência. Isso. E o que é muito interessante que eu falo, mais importante do que você... As pessoas dão muito tudo para as crianças, né? O que está acontecendo hoje, nós estamos numa geração que eu falo até por mim, eu tenho uma filha e é difícil, porque às vezes você quer dar o que você não teve. Exatamente. Só que você tem que pensar assim, a sua vida passou. Lá, como se o filho fosse a redenção do pai e não é. Né? O seu filho não quer as mesmas coisas que você quer. Não projete seus sonhos nos seus filhos. Sim. Porque uma das coisas que eu vejo muito é, por exemplo, o pai querendo que o filho continue a fazer o que ele faz e o filho não quer aquilo. Quer. Aí o que acontece? Eles brigam a vida inteira. É uma o filho espera o pai morrer, porque aí na hora que ele falou assim, agora eu faço o que eu quiser com o dinheiro. Então assim, a gente também tem que ser muito sensível nesse momento, ainda mais com criança.
tá? Mas a gente tem que colocá-lo sim e falar sobre dinheiro em casa. Isso eu falo muito. Não é vergonha você falar que não... Nem precisa falar que você não tem. Fala, não é minha prioridade agora, não é meu objetivo no momento. A gente não tem outras coisas para comprar? Vamos focar no que nós realmente precisamos e depois vemos essa outra parte? Se sobrar um dinheiro, vamos fazer uma reserva? Vamos fazer Você uma reserva. entrou no ponto que eu quero chegar. Porque é assim, ó, já são 9 horas e 2 minutos, o tempo passa Eu voando. ficaria aqui o dia não é? inteiro. Quando a conversa é boa, a gente não nota. Mas o bom é que você pode voltar outras vezes para complementar. Mas você falou em reserva, e aí eu quero te perguntar exatamente isso. Como montar uma reserva, né, para uma emergência, uma eventualidade? Porque a vida é assim. Primeiramente, você tem que se organizar. Montar uma planilha, preencher essa planilha de maneira consciente, com gastos fixos e gastos variáveis. Fixos é aquilo que você acordou, abriu o olho, você tem que pagar. Você sabe que você tem que pagar. E o variável é aquilo que você eventualmente vai ter. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar por categorias. Porque na hora que você vai fazer a sua estratégia, você pode pegar por categorias. Então vamos supor, casa, aluguel, conta de água, luz, telefone, gastos pessoais, uma academia, uma nutricionista, o que você gasta ali com gastos pessoais. Pet, filho 1, filho 2, você vai colocando tudo por categoria. E aí na hora que você começa a fazer as economias, você faz assim. Então alimentação, supermercado, restaurante, iFood, tudo que você gasta com alimentação. Aí você pega na categoria alimentação, bom, eu vou atacar esse setor aqui. Então eu vou economizar em mercado, eu vou diminuir restaurante. E aí você começa. Se você vê que não deu certo, não estou conseguindo, eu gosto de comer bem, eu prefiro fazer outra coisa, você muda a categoria. Então eu vou para gastos pessoais. O que em gastos pessoais eu posso diminuir? Entendeu? Porque se você começa um monte de coisa, você se perde. Então eu sempre falo isso. Então você começa por categoria, aí depois o que você faz? Coloca a reserva como conta. Porque se você falar assim, o que sobrar eu guardo para reserva, não vai sobrar. Entendi. Você não vai guardar. Então você coloca lá. Qual o objetivo que você quer? Quero trocar o meu carro. Então coloca reserva para troca do carro. Aí você coloca lá, nem que se for R$50 por mês, guarde qualquer valor. Mas se você puder verificar qual é o valor que custa o seu sonho ou a sua meta, o que você quer, você divide pela quantidade de parcelas que você quer e todo mês você coloca ali. Fala, então em 24 meses... Eu guardo onde? Guardo poupança? Não falaria para guardar em poupança. Eu falo sempre, você procurar ou um CDB ou um fundo de investimento. Perfeito. Tá? Pelo menos para começar. Poupança não rende quase nada. Então eu sempre falo, o CDB e o fundos de investimento, eles são bem conservadores também. Aí tem também LCI, tem LCA. Aí você tem que conversar com o seu gerente do banco e eles vão te falar exatamente previdência. Mas a única coisa que eu não indicaria era a poupança. Estou falando com uma ex-bancária, né, que agora é professora, é educadora financeira. Então, Mariana Lapenta sabe do que está falando. Então, poupança, não. Claro, tem gente que é hiper conservadora, só acredita nisso, vai lá, seja feliz. Agora, se você não fala assim pra mim, Mariana, eu gosto de poupança, é o único jeito de eu guardar, guarde. Guarde, importante é guardar. Importante é guardar. Mas se eu puder dar uma dica, uma orientação, não coloque na poupança. Procure outros meios, procure CDB. O CDB é super tranquilo. O resgate no dia seguinte você pede o resgate na hora, é muito tranquilo, bem tranquilo mesmo. Mari, são 9 horas e 6 minutos. Vamos lá. Sua saudação final, mas antes disso, deixa também os seus contatos, por favor. Quem quiser, cara, estou precisando muito passar por educação financeira, por uma educadora, como encontrar, como fazer contato com Mariana Lapenta? Agora, no começo do ano, eu estou tendo bastante procura, porque todo mundo quer entrar o ano organizado. E eu acho que é o melhor momento mesmo para você começar a falar assim, vou começar do zero e vou mudar totalmente o que eu penso sobre dinheiro. Vamos dar uma dica então para final de ano? Porque assim, ninguém vai deixar mas ninguém gosta de deixar de dar presente. Mas há de ter uma cautela. Equilíbrio, cautela. O que eu digo, antes de você sair para você fazer compras, relacione quais são as pessoas que você tem que presentear, mas assim, coloque as pessoas que você realmente precisa presentear. Não. Vou fazer graça, não faça graça. E aí, na hora que você relacionar as pessoas, você já coloca o que você vai comprar e estipula um valor.
Não vou passar de 50. Não vou passar. Aí você estipulou o valor, você vai comprar. Chegou no lugar, não é o valor, fala, olha, eu não vou comprar isso. E não tenha vergonha, porque eu tenho outras coisas para comprar, outros presentes. Sim. E se você somar tudo, muita gente se endivida no Natal. Por quê? Porque a gente fica mais emotivo no Natal. O Natal é gostoso, vai chegar uma semana antes do Natal, todo mundo... O comércio entende isso, né? Sim. E vai jogando as iscas. E é a função do comércio. Sim. E aí a gente tem que saber o quê? A gente tem que ter armas e saber e ter uma educação financeira para não cair em algumas armadilhas. Perfeito. Então, vai com lista. Passado isso, ano novo, quero falar com Mariana Lapenta. Você pode entrar em contato pelo meu celular, que é 991320595, já é meu telefone direto. 991320595. Ou você pode me procurar também no Instagram, Mariana Lapenta, Mariana com 2 N's, Lapenta, _ Financas. Mariana com 2 N's, isso. Mariana Lapenta, _ Financas. Financas, de finanças, muito bem. Mari, muito obrigado. Te aguardo aqui outras vezes. Com certeza, a gente tem muita coisa para falar. Não, com certeza, eu virei. E vou te falar, eu adoro falar sobre educação financeira, eu sou apaixonada por isso e eu gostaria muito que todas as pessoas começassem a ter essa visão, porque ter equilíbrio financeiro é ter saúde. A sua vida melhora infinitamente, não é só no financeiro, parece que tudo começa a andar. Com certeza. Tem clientes que vão lá no escritório e falam assim pra mim, Mariana, nossa, não sei quem pagou, nossa, parece que é uma energia que você ou você libera também a cabeça, não fica pensando só tem que pagar essa conta, tem que pagar essa conta, você começa a liberar a sua cabeça e começa a gerar dinheiro, você começa a pensar como gerar dinheiro, e isso é muito importante. É isso. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia, viu? Muito obrigada. Vamos lá. Jonathan Alves, agora é comigo e com você novamente, porque já são, deixa eu ver aqui, 9h09.